Boa noite, boa tarde, na verdade ainda, né? Tá claro. Começando aqui, só dar uma testada aqui no som. Começando bem mais cedo hoje, né? Começando mais cedo a nossa conversa. E hoje vamos fazer um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais dos 30 minutos habituais. Um pouco de assunto, um tanto de assunto assim, no contexto, no momento, né? E aqui, para as pessoas que não gostam, para as pessoas que não gostam, tem a opção de não assistir, né? E, e para as pessoas que acompanham e que assistem, né? A gente agradece aqui tem sido recorrente e alcançar 200, 300 pessoas, né, nessa faixa aí de visualizações. Meus caros, então, para quem não é da região aqui do sul do país, não é? Queria começar o programa hoje fazendo algo que não é usual, digamos assim, da conversa, né, desta roda de conversa, que é falar então do processo eleitoral da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu quero usar aqui este diálogo para tomar posição, todos sabem, né, eu sou técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal da Fronteira Sul, lotado na Pró-Reitoria de Graduação, e amanhã nós temos eleição para diretores de campus e também para a reitoria, né? Consulta prévia informal, na verdade, esse é o nome, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, né, que o alinhamento político que congrega os melhores nomes e as melhores forças políticas, digamos assim, neste cenário e nesta construção, sem demérito a outras opções, que é democrático, enfim. No campus Laranjeiras do Sul é o candidato Fábio Zenerati para diretor de campus, a chapa 1. Né? No campus Chapecó, que nós também temos segundo turno, é o candidato Nedilson Lauro Brugneira, também chapa 1. Né? E para a reitoria, né, as candidaturas de Antônio Inácio Andrioli e Adriana Remião Luzardo, professora Adriana Remião Luzardo, professor Antônio Andrioli e a professora Adriana Luzardo, a chapa 3. Né? Nós temos aqui então este posicionamento, né, assumido, né, construído, né, num amplo coletivo, né, que congrega alunos, né, amplos segmentos do movimento estudantil, né, dentre os alunos dos DCEs, dos centros acadêmicos, outros estudantes que não são vinculados ao movimento estudantil propriamente dito, né, de maneira orgânica, né, também docentes, né, um amplo coletivo de docentes que foi se somando, que foi construindo, né, e posteriormente também os técnicos administrativos, não é, o segmento que no primeiro turno acabou sendo um pouco mais ruim do ponto de vista da densidade, esperamos avançar, e as contradições, digamos, para esta categoria, elas se fizeram muito prementes na gestão em que o vice-reitor Antônio Andrioli fez parte, isso tem que ser assumido, muito embora eu, eu posso testemunhar uma série de aspectos que mostram que a capacidade de diálogo ela faz parte do vice-reitor, né, e contradições que marcaram a gestão possivelmente terão outras possibilidades, outros encaminhamentos, não é? E também o amplo envolvimento com a comunidade regional, né, nesse que é um processo de consulta informal paritária envolve então 4 segmentos, né, e nesta construção o envolvimento com os movimentos sociais, com as associações comunitárias, com entidades, né, e inclusive entidades dos mais variados espectros ideológicos, né, que constituem este processo e esta construção, né. Dito isto, do ponto de vista introdutório, né, gostaria aqui de salientar que o Lauro, grande Lauro, nosso amigo, boa tarde, professor, bora aprender mais um pouco. Bah, mas assim você me deixa numa agradeço, né? Agradeço o comentário, mas me deixa numa sinuca, né? Me deixa numa responsabilidade maior do que de fato se propõe esse simples diálogo que a gente vai construindo, né? O primeiro ponto que eu gostaria de discutir hoje, né, diz respeito a
como o Lula, né, neste atual cenário, tem furado o bloqueio midiático que ele foi imposto, né, e que o impediu de falar no ano passado, não é, durante o processo eleitoral, que poderia ter ajudado a alavancar, então, a candidatura do Fernando Haddad para presidente da República. Né? Minha posição é que o Lula ajudaria, a voz de Lula, digamos, dando depoimentos e entrevistas, não é, ajudaria a furar o bloqueio midiático e ajudaria a avançar em segmentos eleitorais que não são o voto do PT, né? O antipetismo, né? Ele tem uma marca, ele é uma base social, digamos assim, considerável. Contudo, né? E o petismo também é uma base social considerável. Contudo, Lula consegue dialogar com segmentos que não são a base social claramente do petismo, né? Lula está, digamos assim, enquanto figura um pouco a mais do que o PT, né, enquanto construção político-partidária, né, um pouco menor. Você consegue vislumbrar isso quando você vê as pessoas votando num prefeito do PMDB e votam no Lula para presidente, ou votam num prefeito do PP e votam no Lula para presidente. E isso é em todo o país, né? Muito embora no Nordeste isso fica mais materializado, mas é em todo o país, né? A densidade política da figura Lula é muito grande, independente dele estar preso há mais de um ano, né? E o furar o bloqueio midiático faz com que ele tenha dado aquela entrevista para o Florestan Fernandes Júnior, que era desculpa, Rede Minas, né? Rede Minas, não era Rede Minas, agora não me recordo direito qual é o órgão que o Florestan Fernandes Júnior trabalha. E a Mônica Bergamo para a Folha. O Florestan Fernandes Júnior era para o El País, né? A versão em português do El País, do jornal espanhol, né? Depois ele deu aquela entrevista para o Glenn Greenwald, que é do The Intercept Brasil, né, o estadunidense do The Intercept Brasil, né? Depois ele dá uma entrevista para o Der Spiegel, uma revista alemã, né, e consegue... antes disso tem o Kennedy Alencar, jornalista, e que se materializou na BBC, né? O jornalista da Rede TV, na Rede TV acabou não passando a entrevista, mas na BBC, no canal inglês, né, você teve toda uma repercussão, né? Então, e que agora, então, tem mais, né? A Tutameia, né? Um blog progressista, né? Alinhado aos blogs progressistas, o Diário do Centro do Mundo, né? Tem várias outras entrevistas em curso que mostram que, né? Enquanto capital político e que desperta interesse, né? De segmentos da sociedade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto os que amam quanto os odeiam, né? Você ainda tem uma figura, né? Importante, né? Dentro desse cenário. E dentro desse cenário, nada melhor do que romper com o ódio, né? Quando você tem a felicidade, né? Então, aquilo que o Bresser Pereira, em visita ao presidente Lula, na delegacia da Polícia Federal, lá no bairro Santa Cândida, em Curitiba, disse que ele estaria pretendendo se casar, né? Então a imprensa, inclusive, dá o nome, né? Então, desta namorada que o Lula tem, depois da esposa ter falecido, né? Há mais de 2 anos, então agora ele teria um envolvimento amoroso que, em tese, teria dito para o Bresser Pereira que pretende se casar ao sair da cadeia, que é uma socióloga chamada Rosângela, agora não me recordo o sobrenome, se é da Silva ou dos Santos, não tenho aqui, não tenho, desculpa, um sobrenome português no caso, mas não estou conseguindo puxar aquilo pela memória, desculpa o lapso aqui. Bueno, e aí teve, na semana passada, estou falando aqui do ponto de vista das visitas, né, 2 visitas que eu considero muito importantes, né, ao presidente Lula, que já tinha recebido visita da Manuela Dávila, de governadores, né, especialmente de governadores do Nordeste, de integrantes políticos do PT, do PCdoB, o Boulos, do PSOL, né, outras lideranças políticas, como Bresser Pereira, que tem uma visão mais centrista, né, social-democrata, né, digamos, do ponto de vista da economia, um keynesiano, né, um entusiasta do estado de bem-estar social, mas sem rompimento com o capitalismo, não é? Para mim, duas figuras assim que visitaram o Lula na semana passada e que eu considero extremamente importante neste cenário de construção das coalizões, né? Para se pensar possibilidades para o país, né? Possibilidades para o país, quando eu digo, né, do campo progressista, né? Aqui todo mundo sabe que eu não me escondo, né? Do campo do ponto de vista do campo das esquerdas, não é?
do centro-esquerda ou do espectro democrático, né, do centro democrático, enfim, usem o termo que quiserem, né, que é a visita, então, do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, né, reeleito por 2 mandatos, e que fez o seu sucessor, né, do PSB, né, e fez o sucessor do PSB, que é o governador João Azevedo, né, e também o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, né, e que fez uma fala muito importante sobre Lula, né. Carlos Lupe disse: Lula tem muito a fazer pelo país ainda, né. É uma fala muito emblemática, né. Por quê? Porque houve algumas rusgas, né, algumas falas ditas por parte da Gleisi, presidente do PT, por parte do Ciro Gomes, que foi o candidato a presidente do PDT, né, e que eu acho que produziram algumas rusgas, né, que servem nas redes sociais para causar alguns atritos, né, entre militâncias, né, e eu acho que um novo cenário exige que todo mundo baixe as suas armas, não é? Que todo mundo saiba conviver, respeitar, né, o amplo espectro, digamos, das construções do campo das esquerdas, não é? Tanto é que aqui em Chapecó nós vamos ter dia 14, né, as esquerdas no século XXI, né, após, né, o encerramento, com uma fala do Roberto Requião, que foi senador pelo PMDB do Paraná, MDB agora no caso, né, que estaria num espectro de partido que a gente não encaixaria no campo político propriamente dito da esquerda, né, enfim, não dá para equalizar, né, o MDB como um partido de fato, né, do centro, sim, do centro democrático, como alguns no passado chamaram, muito embora com Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados foi exatamente o contrário. O Centrão ele, ele girou à direita, né, e produziu então um impeachment, né, que a gente qualifica como um golpe branco, um golpe parlamentar contra a presidente Dilma, no meu caso, na minha interpretação, na minha construção. Bueno, e aí, isso mostra que, apesar dos pesares, né, há esperança, né? Há esperança, né? E eu não posso deixar de falar, né, dos atos, de 2 atos, né? Os atos de 2 movimentos, né? Os atos chamados pela militância bolsonarista ontem, dia 26, e os atos que a gurizada do movimento estudantil está fazendo para o dia 30, como uma extensão do ato do dia 15 de março, e que provavelmente se materializa em algum tipo de associação com o ato contra a reforma da Previdência no dia 14 de junho. Isso, né? 14 de junho. Agora, isso, exatamente, uma sexta-feira, se não estou enganado. Pois bem, os atos de ontem, eu até escrevi nesta rede social de manhã, eu não considero que eles foram um mico, como parte inclusive do campo progressista, salientaram, não foram atos micados, assim, do ponto de vista de público. Não foi exatamente isso. Eles não foram atos gigantes, isso é fato, né? Nós tivemos aqui em Chapecó a Polícia Militar falando que teve 350 pessoas, não é? O ato do dia 15 congregou na parte no final da tarde, né, no pós-expediente, no caso pós-horário de expediente, pelo menos umas 2.000 pessoas, assim, eu estimo, né? Boa tarde, Alex. Boa tarde para ti também. O Alex está sempre nos acompanhando aqui. Agradeço de novo a paciência para ouvir essa voz, esta voz aqui. Mas pelo país, né? Foram menos cidades, né? Menos público. Mesmo no Rio de Janeiro, onde eu acho que o ato do Bolsonaro, pró-Bolsonaro, foi teve uma maior dimensão. Ele é muito menor que o ato da educação, muito menor, não é? E isso que no dia do ato contra os cortes da educação você tinha chuva, né? Ontem tinha um sol lá em Copacabana, mas não dá para dizer que foram atos miúdos, né? Eu até acho que é o seguinte, mostra o quê? Existe uma base social bolsonarista, que é mais ou menos nos 15% do eleitorado, que era mais ou menos o que ele tinha antes da facada do Adélio, né? Todo disso, 15%, 16%, né? Que se aproxima destas ideias pró-armas, anti-cotas raciais, bolsonarista, anti-esquerda, que flerta, né, com o revival do 1964, né? Enfim, este espectro político, né?
que usa de pautas morais, né, que se aproximam de segmentos religiosos, né, de segmentos religiosos, né, que de certa forma usam de, de uma interpretação religiosa que caiba naquilo que se convém chamar de teologia da prosperidade, tá? Mas se este ato ele tinha como tarefa, né, de rua, mostrar uma força política capaz de emparedar o Congresso Nacional, eu estimo que, eu digo isso, que ele saiu pela culatra, né? As imagens dos jornalistas livres, por exemplo, vocês podem ir lá nas filmagens que os jornalistas livres fizeram dentro do ato, né? Não das aéreas, dentro do ato. Boa tarde, Pedro, nosso amigo de longa data lá da linha Savariz, lá na Cordilheira Alta. Então, os atos mostram que você tem 8 caminhões, né, espalhados em cada esquina, mas você tem pessoas muito espalhadas, pessoas se deslocando, você não tem um formigueiro humano aproximado, não é? Na Paulista. Se você comparar com os atos que o MBL vem para a rua, nas ruas e tal, chamaram lá, tanto lá no Não Vai Ter Copa, lá que se infiltraram lá no meio, né? Mas principalmente a partir de 2015, chamando o impeachment da presidente Dilma, pá, eu não saberia, mas eu não sei se eles botaram 10% daquele. Não, não colocaram 10%, nem pensar. Uns 5% daquela multidão, porque 1 milhão de pessoas se estimou que eles botaram na Paulista, né? E eu não sei se tinha 50 mil pessoas em São Paulo. Não tinha, né? Não tinha, né? Contando as pessoas, os transeuntes, né? As pessoas que vão para a avenida para tomar um sorvete e tal, pode até ser, mas, mas não foram atos que tiveram aquela dimensão, né? Comparados com o ato pró-educação, contra os cortes da educação, né? Se estimou lá que tinha 250 mil pessoas, então bem menores, né? E aí tem um outro detalhe, que foram atos que, diferente do antipetismo visceral, né? Eles acabaram incorporando uma pauta diferente, que era contra o STF, contra o Centrão, contra o Rodrigo Maia, né? Inclusive teve boneco inflável do Rodrigo Maia, e que do ponto de vista da relação de, de uma base social que não está consolidada do Bolsonaro, porque uma coisa é você defender a reforma previdenciária, por exemplo, né? Que não está, claro, não há, digamos, uma força política para defender a reforma da previdência de maneira tão consistente assim, digamos assim. Mas o Rodrigo Maia defende, né? Parcela do Democratas defende, parcela do PSDB defende, o Partido Novo defende, o MBL defende, né? Mas eles não estiveram na rua. O próprio PSL rachou quando o Janaína Pascoal diz que não iria. Quando o Lobão larga o Bolsonaro, quando o MBL produz uma espécie de rompimento, né, com a na verdade, o MBL não faz parte do bolsonarismo, mas são contumazes, o antipetismo, né, as marchas de verde e amarelo, né, com a camiseta da CBF, tem o MBL por trás, né? Então, ontem o que nós vimos na rua foi os 15% que o Bolsonaro, né, digamos, os 15% traduzido, digamos, né? Não é que tinha 15% dos eleitores brasileiros na rua, não chegou a esse público, não, em hipótese alguma, né? Mas eu digo que representam, né? Que representam aqueles 15% que é os olavistas, que é os que defendem, que chamam 1964 de revolução, né? Enfim, esse espectro político que é o que o Bolsonaro tinha antes do dia 6 de setembro da facada do Adélio, né? Antes de receber a adesão, né, de segmentos de outros setores da direita brasileira, né? E de segmentos assim que acharam lá que o Messias, né, viria para nos salvar, né? Em tradução, né, digamos assim, o uso religioso, né, infelizmente se materializou desta maneira. Inclusive eu cheguei a ver postagens nesse sentido. Então, assim, não dá para dizer que foi um mico total, né? Mas elas tiveram uma força digamos assim, que era de se esperar que não ia ser tão grande, muito embora analistas interpretavam que seria menor, né? E eu não acho que foi tão menor assim. Ela não foi significativa a ponto de emparedar o Congresso. Não.
em hipótese alguma. Pelo contrário, eu acho que esgarça as relações, elas vão ser cada vez mais ruins, né? Do ponto de vista do campo progressista, eu particularmente, assim, eu vou dizer o que eu acho, né? O fora Bolsonaro é terrível, né? O fora Bolsonaro para o campo progressista é terrível. Porque é o seguinte, porque é você purificar, né, o ambiente, né? É você facilitar, né, botar um cenário social em que você cria as condições de maneira mais propícia para que a reforma da Previdência avance, né? Não acho que a esquerda precisa assumir a pauta fora Bolsonaro assim de maneira estanque. Não é. Acho que o Bolsonaro é um problema da direita neste atual cenário. Obviamente que haverá setores da esquerda que interpretam que a queda do Bolsonaro dá um refluxo às concepções reacionárias, fascistas, né? O pensamento olavista, enfim. Ok, eu respeito, mas assim, eu não tenho isso muito claro, assim, digamos que nós teríamos algo positivo, né, de fato para o país nesse cenário. Além de que ele é o presidente eleito, né, com todo, com todas as controvérsias, com todas as besteiras que tem feito, mas ele é o presidente eleito, né? Então, essa história de trocar de presidente ao bel prazer deu no que deu, né? Acho que a crise política, né, instituída para produzir um impeachment à presidente Dilma, que eu considero golpe, né? E aliás, ele é escancarado quando o processo de impeachment ele começa quando uma chantagem não atendida ao Eduardo Cunha o deflagrador do processo de impeachment, tá? É, nós temos claro isso, né? E a história não se apaga, ela está aí, né? Para ser contada, para ser é, é, materializada, né? Nos meios de comunicação, né? As leituras de jornais, enfim, vão deixar claramente isso, né? E este aspecto está claro, né? O aspecto da chantagem não atendida na comissão de ética, né? Dos 3 deputados do PT que votaram a favor de que começasse o processo de investigação contra Eduardo Cunha, que se materializou depois na sua cassação, e foi aí o fator deflagrador do processo de impeachment assentado na concepção de que a edição de decretos suplementares foi um crime de responsabilidade. Importante a gente também fazer esses links com o passado, né? Pois bem, pois bem. E aí se alguém me perguntar, e o futuro? Eu não sei, eu não sei. Por hora, eu acho que o governo Bolsonaro se mantém. Independente se as investigações contra o filho dele lá, do envolvimento com a questão do Queiroz, a questão das rachadinhas do seu mandato, ou talvez uma coisa mais séria de lavagem de dinheiro, e que talvez possa envolver as milícias, não sei, não sei. Os processos de investigação podem caminhar nesse sentido, podem, né? E não sei se isso de fato fragilizaria, né, o governo. O fato é que ele mostra que tem uma base social considerável, né, que eu imagino que esteja aí nessa faixa de 15, talvez até 20% das pessoas que consideram o governo bom e ótimo, que é quem defende de fato o governo, né? Eu já digo que o governo Bolsonaro, o Alex está dizendo aqui, está no limite ou tem muitas cagadas agendadas para fazer. Olha, as trapalhadas é uma coisa impressionante, assim, eu espero que alguma racionalidade comece a ser materializada. É uma coisa bizarra, né? Que minimamente ele bota os 3 filhos para fora. Tipo, não é a família Bolsonaro que tem que dirigir o país. O presidente eleito escolheu seus ministros que botem algo de racional, né? Por hora você tem visto um monte de besteiras, um monte de asneira, incluindo o ministro da Justiça, que disse que a, os atos de ontem foram democráticos, a manifestação da democracia. Ele negligencia, como a Globo News também fez, como amplos segmentos da imprensa fizeram, né? Eles negligenciam o fora STF, né? Fecha o STF, cabe um soldado, como o filho do Bolsonaro falou, o Eduardo Bolsonaro, né? O emparedamento do Congresso, né? Cartazes aí falando em matar, algo do gênero, né? As sandices, né? Sempre os revivals do 1964, né? Então, assim, se considerar instruir um golpe de Estado
é democrático, tudo bem, né? Mas, ou querer minimizar que os atos foram pró-reforma da Previdência, também, tudo bem, ok. Mas não é, na minha avaliação, eles são reveladores do que é a base bolsonarista fiel, né? Fiel, ela flerta com o fascismo. Me perdoem, mas é isso que está materializado, né? Tudo bem, lá no meio teve diversos segmentos, há uma heterogeneidade, sim, há uma heterogeneidade lá no meio, né? Há pessoas que estavam lá, digamos, porque acham que as reformas do Guedes precisam passar, porque tem que defender o governo Bolsonaro, né? Enfim, ok, mas retirar o espectro fascista de amplos segmentos que lá estavam, né, pessoas vestidas aí de tio Sam, né, enfim, meio que instruindo o país a ser uma neocolônia, digamos assim, assim, enfim, respeita-se, porém, eu não sou obrigado a bater palma e achar que isso está dentro de um cenário é, é, de manifestações democráticas, né, quando você pede a eliminação dos seus adversários, né, o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, né, como obviamente não foi a direção da pauta, mas você teve amplos atores que defenderam isso, que falaram isso, né. Pois bem, não acho que nesse cenário, né, um processo de impeachment ainda se materialize, mas esgarça uma relação, e essa relação ela vai, né, quando o governo, digamos assim, quando o governo começa a perder a popularidade, né, e você começa nas pesquisas de opinião ir reduzindo, 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 e inclusive nas pesquisas do mercado, nas pesquisas da XP, por exemplo, nas pesquisas, o Boletim Focus, né, rebaixa de novo o crescimento econômico brasileiro pela 13ª semana seguida, né, rebaixamento da projeção de crescimento do PIB. Nessa toada, tudo que der ali acima de zero já é lucro esse ano. 0,2, 0,3 que dê, é lucro, vai ser de festejar, porque assim, já foi rebaixado, para quem partiu lá de quase 3, hoje já está em 1,23%, e nós não estamos nem na metade do ano ainda, né? Então, e aí o que acontece, né? Por exemplo, o Carlos Dincal, historiador, ele acha que se continuar esgarçando, digamos, a base social, o Bolsonaro renunciaria. Ele tem essa tese, ele renunciaria porque assim é o efeito Jânio Quadros, né? Você vê que perde base social, perde base social, perde base social. Ao invés de você perder tudo que você tem de base social, digamos assim, né, para você não ficar que nem o Temer ali no 1%, né, e para ser desprezado solenemente por todos ali no horizonte futuro, né, não acho que o Bolsonaro vai perder tanto assim, eu acho que ele vai manter, mas assim, se você começa a perceber que ali na frente, num horizonte futuro, em processos eleitorais futuros, a tua base social ela se esgarça de tal modo que ela volta a ser um partido nanico, né? O PSL, por exemplo, era um partido nanico, né? O bolsonarismo empurrou o PSL para cima, elegeu o príncipe regente, né? O herdeiro do Dom Pedro II, né? Ele com um monte de votos elegeu aí o filho dele, um deputado, outro senador, elegeu Janaína Pascoal, uma das mais votadas, Joyce Hasselmann com uma votação estrondosa, elegeu gente completamente desconhecida, né? Aqui em Santa Catarina mesmo, né? Quem é que Gessé Lopes, Daniel, Caroline Detone, Campagnolo, enfim, pessoas que não eram pessoas que eram absolutamente. O próprio governador Carlos Moisés, né? Porque você produzia um efeito cascata, assim, né? Uma onda, né? Uma onda que veio nas marchas de verde e amarelo, né? E, enfim, no processo de impeachment, e que conseguiu se descolar do governo Temer, muito embora eles ajudaram o governo Temer, foram leais à aprovação da reforma trabalhista do Temer, enfim, uma série de fatores nesse sentido, inflados por alguns segmentos empresariais e que produziram um efeito cascata. Assim, e nós temos que reconhecer, do ponto de vista da comunicação, que eles foram muito efetivos. Não interessa, não interessa, digamos assim, agora eu estou fazendo uma fala muito realista e dura, né, para quem é de esquerda estar ouvindo. A gente ficou extremamente chateado com o uso das fake news, com o uso das redes do WhatsApp, disparando mensagem, reproduzindo coisas aí do kit gay, da mamadeira de piroca e não sei mais das quantas e tal. Contudo,
foi uma estratégia de comunicação que deu resultado, né? Essa análise ela é dura porque é o seguinte, porque a gente tem que entender que isso aconteceu, né? E como é que a gente vai conseguir enfrentar esses mecanismos, não é, de comunicação, né? Que o Alex está falando, né? Isso tudo passa por uma estatização dos meios de comunicação, sempre flertando com o desmonte do país, batendo na esquerda, não teremos um país livre enquanto não tivermos uma mídia crescente que não seja comprometida com os patrões e com os Estados Unidos. Ok, a lei de médios, eu nem falo na estatização dos meios de comunicação, não falo. Né? Nós temos a a EBC, né, enquanto empresa brasileira de comunicação, nós temos estados que têm redes de comunicação estatais, Minas tem a Rede Minas, em Pernambuco tem, na Bahia tem a TVE Bahia, né? Tem no Maranhão, tem a Rede Antares lá no Piauí. Nós temos estados que têm isso, né? Elas não têm aquela densidade de conteúdo, de alcance, né? O fato é que nós precisamos, enquanto campo progressista, democratizar os meios de comunicação. Né? Quando os recursos de comunicação eles ficam concentrados, amplamente concentrados em 7 ou 8 famílias, os Marinho com a Globo e todas as suas repetidoras, a família, a Igreja Universal com a Rede Record e todas as suas repetidoras, né, do Edir Macedo, né, vinculadas ao pensamento do Edir Macedo. Né? O Grupo Folha UOL, né, desculpa agora, Frias, né? Frias, o sobrenome da Globo, e o Estadão é dos Mesquita, né, se não me falha a memória. Antes era a Veja, dos Tivita, né, que entrou em processo de falência, enfim, ou é o SBT, da família do Silvio Santos, do Cenoura Bravanel, né, ou é o Grupo Bandeirantes, do Saad, né, é uma concentração familiar, né, dos meios de comunicação, e que se reproduzem de maneira nos estados, né, sempre obedecendo oligarquias políticas, né? No Maranhão, por exemplo, né? A família Sarney tem o controle da repetidora da Rede Globo e uma série de rádios, jornais, enfim, para abater e achacar os seus adversários políticos. Na Bahia, você tem a família Magalhães, também com a repetidora da Rede Globo, né? Enfim, a família Collor tem relações com organismos de meios de comunicação, e nós precisamos fortalecer outros processos de comunicação. O que eu estou fazendo aqui é uma agulha no oceano, né? Uma agulha no palheiro, desculpa, né? Ou uma pulga no oceano, né? Mas é alguma coisa que eu acho que, né, dentro das minhas limitações, inclusive cognitivas sobre os fatos, né, fazer uma pequena interpretação nas segundas-feiras sobre o cenário político, sobre o contexto político, dentro das minhas interpretações sobre os fatos, né? Mas a gente tem, por exemplo, já que o Alex puxou, né? Nós temos possibilidades importantes de comunicação, né? O uso do Facebook, a criação de um canal no YouTube, cada uma das pessoas, né? Eu tenho também um canal muito pouco acessado, né? O YouTube ainda não, se você não é conhecido, você não tem alcance, mas pelo menos você deixa esses vídeos que alcançam aqui 200, 300 pessoas lá no YouTube, ele fica como base. Alguma pessoa que assistir depois, né? Tá lá, né? Enfim, eu não divulgo tanto assim, né? Porque também a gente não tem tempo, né? Usar estas horas para falar sobre isso também demandam, né? Você ler alguma coisa, você ter que dar uma estudada, né? Algumas questões assim e falar sobre elas, né? Mas, por exemplo, só para citar como alguns exemplos, né? Os setores sindicais ali do ABC Paulista, né, o Sindicato dos Bancários, sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, criaram a Rede Brasil Atual, que é um site, né, tem canal, né, criaram junto, né, no mesmo bolo, a Rede TVT, que é a TV dos Trabalhadores, que passa no canal aberto em São Paulo, mas a gente pode acessar e assistir os conteúdos dela, tanto na página da TVT, como no canal no YouTube, algumas coisas no Facebook, acho que eles têm outras redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, não sei, né? E tem a rádio, né? A Rádio Brasil Atual. Tem uma programação completamente diferente. Por exemplo, hoje de manhã, na Rádio Brasil Atual, eles entrevistaram a Maria Lúcia Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e que faz uma crítica pesada à reforma da Previdência, com argumentos balizados, né, nesta ideia do Brasil quebrado como farsa. Né? Ela fala dos recursos que estão, como é que chama, reservas cambiais, ela fala de outras possibilidades
de arrecadação via reforma tributária, com uma tributação que os governos de esquerda também não fizeram, né, de criar a ideia do imposto progressivo que rebaixe, né, o imposto sobre o consumo e que consiga cobrar o imposto sobre lucros e dividendos ou sobre as grandes fortunas, enfim. São outras possibilidades, outras leituras, outras interpretações que conseguem desmontar essa tese única que os meios de comunicação patronais fazem da reforma da Previdência como salvação da lavoura, né? Se não fizer, eu vou embora do Brasil, como falou o Paulo Guedes, né? Mas aí é o seguinte, né? A gente precisa difundir, falar, compartilhar e assistir, né? Eu e a minha esposa temos aqui um mote que é o seguinte, né? Nós temos a TV, digamos, como a TV natural, digamos assim, por assinatura. Mas, olha, o que a gente assiste na TV hoje são os jogos de futebol, no pay-per-view. Basicamente é isso que nós assistimos hoje. Quando quer assistir um filme, você tem um streaming, né? Netflix, né? Aqui não recebo da Netflix, mas vamos falar o nome, né? Quando você quer assistir, quando você quer ouvir música, você acha no YouTube canais, enfim, ou você faz a tua própria playlist, no caso. Quando você quer assistir alguma outra informação, eu tenho procurado a imprensa alternativa, né? O Paulo Henrique Amorim, né? Jornalista da Rede Record, né? Ele fala livremente no Conversa Fiada, né? Seja no YouTube, seja na sua própria página. A TVT aqui, Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual, outro exemplo. O 247, mas principalmente a TV 247 no YouTube, né? Tem programação o dia inteiro, desde manhã, né? Seja com o Gustavo Conde, que além de analista político é músico, né? Ou seja com o Mauro Lopes, seja com o Leonardo Atucci, né? Que também escreve na Isto É, inclusive, né? Com a Gisele Federizi, com o Solnick, com o Paulo Moreira Leite, que era jornalista da TV Brasil, né? Análises internacionais, às vezes com o Igor Fuser, que é professor lá da UFABC, com o Pepe Escobar, com uma gurizada que entrevista, né, como o caso do William De Luca, com o Estopa, né, que tem o seu... É uma programação o dia inteiro, ou entrevista, o próprio Mercadante, né, que às vezes participa do programa Brasil Primeiro, né, ex-ministro, ex-deputado federal, né, foi candidato a governador em São Paulo, né, você tem uma contra-informação produzida também ali. Mas você tem o Diário do Centro do Mundo, do Joaquim Carvalho, que é provavelmente o editor-chefe do Diário do Centro do Mundo. Tem o GGN, que é do Luiz Nassif, também um jornalista experimentado, né, que trabalhou na TV Brasil, que trabalhou, se não me falha a memória, na Folha de São Paulo, enfim. Tem o Viu Mundo, no YouTube ele não tem canal, né, mas tem a página e tem as redes sociais, né, no Facebook, por exemplo, que é do Luiz Carlos Azenha, repórter, né, repórter experimentado, se não me falha a memória, trabalha na Record, se não me falha a memória, é um repórter bastante experimentado, né, com premiado, inclusive, com reportagens brilhantes, assim, sobre aspectos do jornalismo, assim, que são pesados, assim, digamos, do ponto de vista investigativo, inclusive, né. Pega mesmo a revista Fórum, né, do Renato Rovai, do Rodrigo Viana, que é repórter da Record também, e foi repórter da Rede Globo, lá em 2006, inclusive, quem não lembra, né, de como ele escancarou a parcialidade da Rede Globo pró-campanha de Alckmin contra a campanha do Lula, né, quando ele sai da Globo, ele escreve, muito, se vocês procurarem, muito importante, né, o Rodrigo Viana, né, do Renato Rovai, enfim, agora tem Jorge Marques, que está trabalhando na sucursal da Fórum lá em Brasília, né, mas mesmo outras, né, outras possibilidades, a Mídia Ninja, jornalistas livres, aqui em Santa Catarina o Portal Desacato, né, você tem o Brasil de Fato, tanto, tem várias possibilidades de informação, o Brasil de Fato para quem quer uma informação muito mais ligada aos movimentos sociais, ao MST propriamente dito, mas a Via Campesina, enfim, eles têm rádio, inclusive tocam boas músicas lá na rádio deles, né? E tem vinculação com outras rádios comunitárias nos estados, eles têm as suas páginas, eles produzem algum conteúdo para o YouTube, algumas páginas que eu digo a página do Brasil de Fato enquanto link, né, da internet, mas também as redes sociais, né? É uma possibilidade, mas tem várias outras, da Intercept Brasil,
o Bob Fernandes, né, o canal específico do jornalista, a própria TVE Bahia, né, são várias possibilidades, o tijolaço, o nocaute do escritor Fernando Moraes, tantas aqui, de cabeça assim, eu vou lembrando de algumas aqui, mas tem várias possibilidades que produzem contra-informação e que eu acho que a gente precisa ajudar a fortalecer. Inclusive, quem pode ajudar financeiramente, né, para você poder construir conteúdo, né? Você ter ou assinante ou superchat, que tem algumas possibilidades de você doar, tipo, a R$5, R$10, né? Ou, aqui o Lauro está lembrando do Diário do Centro do Mundo. Eu acabei comentando, né, do Diário do Centro do Mundo também, do Joaquim Carvalho, que esteve em Chapecó, né? No dia que o Lula esteve aqui, inclusive. O Tutameia, né? Eu estava lembrando também agora, né? São várias possibilidades que produzem um conteúdo. O Opera Mundi, né, do Breno Altman, né, que produzem conteúdo importante de contra-informação que não é a visão da mídia hegemônica, né, que são outras visões. Por exemplo, no seu jornal, que é um programa da TVT, o programa de notícias da TVT, você sempre vê matérias sobre manifestações. Né? Você mostra, o movimento do Sem Teto fez tal movimento, fez tal protesto. E às vezes os meios de comunicação não mostram hegemônicos, eles fazem um recorte de noticiário que não aquele, né? Pois bem, falei bastante já, né? Já passou de 40 minutos, tá? Eu aqui neste cenário, né? Inclusive relembrando, né? Estava falando da TV 247, eles fizeram um encontro em Porto Alegre, né? E me chamou a atenção duas coisas. Primeiro que a Dilma falou, né, no evento do Diário da TV 247, mas o Paulo Pimenta, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul e que é jornalista, trouxe este livro que eu, porventura, comecei a ler há poucos dias, que é Guerras Híbridas, do escritor Andrew Koripko, e me chamou a atenção, né, que eu estou aqui na página 27, né, e acabei largando ele aí, né. Me chamou a atenção alguns detalhes desse livro e eu acho que ele tem muito a ver com esse nosso atual cenário. E a outra sugestão de literatura, esteve na UFFS outro dia, Luiz Carlos de Freitas, né, professor da Unicamp, e eu acabei comprando o livro dele, né, uma palestra muito boa, uma análise muito lúcida, né, do cenário político, e que ele fala a reforma empresarial da educação, nova direita, velhas ideias. Tá? Muito importante no atual cenário e também muito importante do ponto de vista de tomar posição. Né? Quando tomo posição, eu tomo posição do ponto de vista daquilo, né? Por isso que eu falei no começo, e desculpa quem tem visão diferente, mas que é o voto em Edilson, diretor do Campus Chapecó, que é o voto, eu não voto no caso porque eu não sou lotado no campus, né? Que é o voto Fábio Zenerati, diretor do Campus Laranjeiras, e que é o voto em Antônio Andrioli e em Adriana Luzardo para a reitoria na chapa 3 da eleição de reitor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Tomar posição, né, nesse cenário, e eu acabei envolvendo essa discussão toda para chegar nisso também, porque compreendo que sejam as pessoas que congregam, né, uma articulação entre os 4 segmentos que votam nesse processo eleitoral, que assumidamente apontam para o horizonte, né, é, o lado da universidade pública, popular, gratuita, de qualidade, né, e aqui não estou fazendo algo acusatório às chapas oponentes, não me interpretem desta maneira, contudo, é isso que eu interpretei desse processo todo, né. E aí eu encerro, né, esta discussão, né, considerando então que nós temos agora no dia 30 de junho mais um ato contra os cortes na educação, no dia 30 de maio, desculpa, não 30 de junho, esquece, 14 de junho um ato contra a reforma da Previdência, né, o povo organizado, né, o povo articulado, né, nos diversos segmentos, nas diversas representações de categorias de trabalhadores, nas entidades, nos movimentos sociais, né, resistirá
E o horizonte futuro do país também ele passa pela construção constante, né, das pessoas, né, que independe do processo político eleitoral estanque de algo que acontece aqui e ali. Eu falei desse processo, né, mas a minha posição pessoal, ela independe, digamos assim, do que aconteça num processo de horizonte futuro, né? A minha visão acerca do que eu entendo sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul, do que eu entendo sobre educação, do que eu entendo enquanto construção política, né, de um novo horizonte para o país, né, de uma retomada de algo que na minha concepção é algo que deu certo, né, nesse país, que é o nacional desenvolvimentismo da era Vargas, né? Um pouco que deu certo neste país, que começou lá com o Jean e foi interrompido pelo golpe militar de 64, e que nós temos o grande avanço, né, no avanço social das políticas públicas, né, que produziram inclusão social, que produziram expansão do acesso à universidade pública, incluindo a Universidade Federal da Fronteira Sul, incluindo a Unipampa, a Unila, a Unilab, a UFABC, a Universidade Federal de Dourados, a Univasf, enfim, vários campi, né, do IFSC aqui, por exemplo, em Chapecó, em São Carlos, em Xanxerê, em São Miguel do Oeste, em Caçador, em São Lourenço do Oeste, o IFC em Abelardo Luz, em Videira, em Luzerna, e tem em Campo Herê também, né, infelizmente a queda da Dilma interrompeu, né, passa em retomar as concepções de país, né, que ocorreram entre 2003 e 2014, tá? Nos governos Lula e Dilma, o primeiro mandato da presidente Dilma, o segundo mandato é até uma heresia dizer que ela conseguiu governar, né? É uma heresia, né? Estes 12 anos, né, em que você teve crescimento econômico, distribuição de renda, por incrível que pareça, uma expansão do capital, né? Foi uma expansão do capital. A única questão é que, nesta expansão do capital, você fez um processo de ganha-ganha. Eu não sei se isto se materializa de novo. As elites brasileiras, em tese, estão dizendo que não, né? Que não querem mais esta possibilidade. Mas aí entra o campo progressista, precisa pensar o que é que ele quer para a economia. O Luiz Carlos de Freitas, o rapaz, o senhor professor que escreveu este livro, ele fala de algumas possibilidades, mas as possibilidades de pensar a economia do ponto de vista nacional, né, nestas alternativas, né, e tal, não está materializada, não está clara, né, do ponto de vista do que se faz para garantir desenvolvimento social ancorado em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda, né, enfim, em tese, a teoria das campeãs nacionais, dos recursos do BNDES para impulsionar as empresas capitalistas brasileiras, e que, em contrapartida, estas colocariam, ajudariam a alavancar um certo desenvolvimento social, né, e uma certa distribuição de renda, que não foi ampla. A desigualdade social ela baixou, né, se pegar o IDH melhorou, o índice de Gini deu uma certa equilibrada, mas assim, os ricos ganharam dinheiro na era Lula-Dilma, bastante, né, ampliaram as suas empresas e tudo mais, e os pobres, os miseráveis, na verdade, foram incluídos socialmente, do ponto de vista de ter 3 refeições ao dia, né, de terem uma conta bancária, de verem seus filhos irem para a universidade, de terem uma casa própria, de terem luz para todos, né, e os programas de transferência de renda dando uma segurança alimentar à miséria, né, e infelizmente nós estamos tendo um regresso muito forte do ponto de vista do retrocesso social, a Minha Casa Minha Vida praticamente sendo esfacelado, né? A política de transferência de renda sendo vista daqui a pouco como a espécie de favor, né, a teoria do vagabundo, né? Mas tranquilo. Um abraço a todos.